E vou dizer, irmão, e é muita pena, irmão, viu? Paulo falando aos Gálatas ali, né? Muitos dizem, né? Que o apóstolo Paulo, né, é o segundo Cristo da igreja, né? Foi um homem que viveu uma vida irrepreensível diante dos homens, né? Santo, puro, honesto, íntegro às Sagradas Escrituras, né? E a qual ele tanto se dedicou à igreja, né? E ele falando, né, preocupado aos Gálatas a respeito dessas questões da lei, né, que se era praticada no judaísmo, né? Lá no capítulo 3 ele continua falando, aliás, capítulo 5, né? No versículo 11 em diante ele continua dizendo: Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado, né? Ou seja, ele está dizendo que aqueles que eram a favor da circuncisão, aqueles que queriam ser circuncidados, né? E que não queria levar em relevância única, exclusiva, enviada de Deus aos homens, pelo sacrifício expiatório de seu próprio Filho, para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele cristão perecessem, mas tivessem nele a vida eterna, né? Ou seja, né, o escândalo da cruz que é Cristo, né, estaria aniquilado, né? Todo o sacrifício expiatório de Cristo Jesus estaria aniquilado, né? E ele continua falando no verso 13, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graças tem caído, né? Ou seja, todo aquele que está aí guardando sábado, que é a favor de coisas da lei ainda e do passado, né? Eu não estou falando aqui daquelas leis morais, né, que ultraja a alma do pecador, que macula a alma do homem, né, que o separa de Deus, como é a idolatria, a feitiçaria, né, os adultérios, as prostituições, as lascívias, as contendas, as porfias, aquelas obras da carne, ali de Gálatas capítulo 5, né? Lá no Decálogo a questão das leis morais. Não estou falando dessas leis, a gente está falando aqui de leis cerimoniais que Cristo as cumpriu, que o Senhor Jesus Cristo as cumpriu, e que se ainda alguém cair em pecado, a palavra de Deus nos diz, né? Que se ainda cair em pecado, mas se arrepender e reconhecer seu erro, o Senhor o perdoará e não se lembrará mais dos seus pecados e nem das suas iniquidades. Essa é que é a verdade, né, meu irmão? A palavra de Deus diz que porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. A liberdade, você não está mais debaixo de sacrifícios, de leis, né, de demandas de leis que sacrificava o homem e que era pesado ao homem. Era impossível o homem cumprir com elas, né? Ele diz, não useis então da liberdade, agora que nós temos em Cristo, para dar ocasião à carne, né? Ou seja, as leis da carne, ele estava falando aqui em especial a questão da circuncisão, né? Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graças tendes caído. Estai, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da lei e da servidão, né? A palavra de Deus nos diz, eis que eu, Paulo, vos digo que, né, se vos deixar de circuncidar, o sacrifício de Cristo de nada vos aproveitará, né? Isso está em Gálatas capítulo 5, irmão, né? Então, meu irmão, eu com todo carinho, com todo respeito, resignação, a nossa amizade que eu tenho por você e admiração e respeito, né? Ou seja, são passagens, irmãos, irrefutáveis,
né? Eu estou mostrando só aí um pouco de Gálatas para o irmão, né, do que Paulo falava a respeito, né, dessas leis, certo? A circuncisão, meu irmão, ela era perpétua também, era uma lei perpétua, eterna, né? Assim como o sábado. E tanto uma como a outra, a pena de quem desobedecia com essas leis era a pena de morte, né? Ou seja, o infrator da lei, ele era penalizado à morte, né? Ele era apedrejado até morrer, como também era o caso do adultério, quem fosse pego no adultério. O adultério era uma lei de ordem moral, não é? Não era cerimonial, né? Mas a circuncisão e o sábado, né? Tanto uma como a outra era moral e também cerimonial, né? Tem pessoas que não sabem o que é simplesmente uma lei moral e não sabem fazer uma diferença do que é simplesmente uma lei moral para o que é uma lei moral e cerimonial, como era o sábado e também a circuncisão. Cujas penalidades eram penalidades de apedrejamento até morrer. Então, meu querido, né, fica entendido e subentendido dentro das Sagradas Escrituras, né, e se for possível, eu ainda tenho alguns argumentos a fazer, e são vários em Colossenses, em muitas outras passagens bíblicas, em Éfesos, né, que fala a repúdia da lei, né, a extinção da lei. E quando nós chegamos lá em Hebreus capítulo 7, meu irmão, lá não fala não é só dela, ele fala de todas as leis. Fala de todo o sacerdócio levítico que foi extinguido e que agora nova e eterna e pacto da aliança agora é Cristo Jesus, o nosso sacerdote, né? Nosso sumo sacerdote, sacerdote dos sacerdotes, né? Pastor e bispo de nossas almas e sumo sacerdote por excelência. Então, meu irmão, esqueça essa questão de sábado, né? E procure entender e estudar mais um pouquinho o dicionário James Strong. Lá você vai encontrar, viu, meu irmão, a respeito desse assunto, né? Sobre o que é eras, épocas, eternidade, perpetuidade, né? O irmão estude o James Strong, que o irmão vai tirar todas as suas dúvidas quanto a respeito dessa questão de eras, de épocas e de perpetuidade, né? Tem que conhecer também as doutrinas tanto do dispensacionalismo como também do aliancismo. Se o irmão estudar aliancismo e dispensacionalismo, como essa questão do pré-tribulacionismo, do mid-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo, o milenismo e amilenismo, aí o irmão vai entender, irmão, o que eu estou falando, né? Com todo carinho, que Deus em Cristo te abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, e um abraço fraterno, irmão.